Olá! Neste nosso encontro, vamos mergulhar em um assunto profundo: as crises internas na igreja primitiva. A gente vai falar sobre pecado, divisão e a disciplina dentro da comunidade. Bem-vindos ao episódio 6 da série A Igreja Primitiva. Hoje o assunto é delicado: o que acontece quando o pecado entra na igreja? Olha, esse é um tema desafiador, com certeza, mas é absolutamente essencial. Para a gente entender a vida cristã de verdade, a gente precisa encarar a realidade do pecado dentro da própria comunidade de fé. Ok, então, para começar, vamos quebrar uma ideia muito comum, né? Muita gente romantiza a igreja primitiva, imaginando um lugar perfeito, sem conflitos, uma vitrine de perfeição. Mas o que a Bíblia mostra é bem diferente. A realidade é que a igreja é um hospital para pecadores, gente que está em tratamento, num processo de santificação. E sabe, aceitar que a igreja não era perfeita nos protege de dois erros bem comuns: o cinismo, de quem olha os problemas e desiste de tudo, e a idealização, de quem se decepciona na primeira dificuldade. Esse olhar realista, na verdade, tem um fundamento teológico muito importante. O ponto crucial é este: a igreja vive numa espécie de tensão. Aos olhos de Deus, ela já é santa, porque pertence a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, aqui na Terra, seus membros ainda estão lutando contra o pecado. Por isso, as crises internas não são um sinal de que Deus abandonou a igreja. Pelo contrário, muitas vezes são as ocasiões que ele usa para purificar, corrigir e fazer a gente amadurecer. E o nosso primeiro caso de estudo é um dos mais chocantes de todo o livro de Atos. Ele mostra como Deus fez questão de estabelecer um fundamento de santidade e temor logo no comecinho da igreja. E aqui está o ponto-chave que muita gente não entende. O pecado de Ananias e Safira não foi ter ficado com uma parte do dinheiro. O apóstolo Pedro deixa isso claro. O problema foi a mentira, foi a hipocrisia. Eles queriam parecer super generosos, ganhar uma reputação de santos, mas o coração não era genuíno. Foi uma mentira contada diretamente ao Espírito Santo. A resposta de Deus foi drástica, e por um motivo muito claro. Logo no início da caminhada, era preciso deixar a lição de que a santidade e a integridade são coisas sérias para ele. A intenção não era criar pânico, mas sim um temor reverente, sabe? Aquela consciência profunda de que a presença de Deus na comunidade é real e é santa. A lição de Atos 5 ecoa forte até hoje. Para Deus, a integridade do coração vale infinitamente mais do que a aparência de santidade. Ele não se impressiona com a nossa performance, ele busca a verdade lá no fundo. Agora, vamos para um tipo de crise bem diferente. Não se tratava de um pecado oculto, como a hipocrisia, mas de uma tensão social, uma questão administrativa que ameaçava dividir a igreja. O problema era real e prático. As viúvas de cultura grega estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Era uma queixa legítima, uma murmuração que, se não fosse tratada com sabedoria, poderia criar ressentimento e partidarismo. E o que é fascinante é ver como os apóstolos lidaram com isso. Eles não abafaram o caso. Pelo contrário, eles ouviram, reconheceram que o problema era sério e criaram uma solução estruturada, a nomeação dos primeiros diáconos. Assim, eles protegeram a prioridade da oração e do ensino da palavra e, ao mesmo tempo, garantiram que a justiça e o cuidado prático acontecessem. A lição aqui é que uma boa organização e o serviço prático não são atividades menos espirituais. Muito pelo contrário, são ferramentas poderosíssimas para guardar a unidade e para mostrar o amor de Cristo de um jeito bem concreto. Muito bem, vamos agora ao nosso terceiro caso. Este aqui lida com um pecado público escandaloso e, o que era pior, um pecado que estava sendo tolerado pela comunidade de Corinto. A situação em Corinto era gravíssima. Tinha um caso de imoralidade lá que nem mesmo os pagãos da época achavam aceitável. E a igreja, em vez de ficar de luto e agir, estava orgulhosa, talvez achando que aquilo era tolerância. Paulo vê isso não como amor, mas como uma falha perigosíssima. A instrução de Paulo é direta e, para nossa sensibilidade hoje, bem chocante. Entreguem essa pessoa a Satanás. O que isso quer dizer? Basicamente, significa remover a pessoa da comunhão, da proteção espiritual da igreja, expondo-a às consequências do seu próprio pecado. Mas por que uma medida tão drástica? É exatamente aqui que a gente precisa entender o coração por trás da disciplina bíblica. Não tem a ver com punição por vingança, mas com pureza e, acredite, com restauração.
Essa pergunta é o centro de tudo. A cultura de hoje muitas vezes vê qualquer tipo de confronto como algo destrutivo. Mas a perspectiva da Bíblia é radicalmente diferente. A cultura do cancelamento muitas vezes busca aniquilar a reputação de uma pessoa sem um caminho de volta. A disciplina bíblica, por outro lado, é um processo medicinal. É doloroso? Sim, é. Mas o objetivo final é a cura, tanto da pessoa quanto da comunidade. Então, os alvos são bem claros. Primeiro, a disciplina é um alerta extremo para que a pessoa que não se arrepende perceba a gravidade do que fez e volte atrás, para que seu espírito seja salvo. Segundo, proteger a igreja, porque, como diz Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. E terceiro, preservar a honra do nome de Cristo diante do mundo. É de fato um ato de amor severo. Ao olhar para essas crises todas, a conclusão não é que a igreja primitiva era fraca ou um fracasso. Pelo contrário, é que o Deus da igreja é poderoso. Ele não a preservou mantendo-a numa bolha sem problemas, mas dando a ela sua palavra, a sua sabedoria e a sua graça para lidar com os próprios pecados e conflitos. No episódio 7, o perigo muda de pecado moral para erro doutrinário. Vamos falar sobre heresias e a defesa da fé. E fica aqui uma reflexão. Nós já vimos a perseguição que vinha de fora. Hoje, nós vimos a corrupção que surge por dentro. O que será que é mais perigoso? Qual dos dois tem mais poder para destruir o testemunho da igreja? A Bíblia parece sugerir que o perigo que vem de dentro é muitas vezes o mais sutil e o mais devastador.